Olá, meus amigos, tudo bem? Feliz 2025 para você aqui do canal, não só do canal, como da página do Instagram, La Esqueira FC. Gente, começou 2025, agora o canal vai ter que ir de vez. Não pode parar, não, bicho. Não vai parar, não. Agora vamos começar do marco zero. Agora vai ser o marco zero, o que seria mais ou menos o inicial do projeto aqui dessa página do Instagram e também do YouTube. Falar um pouco de futebol com os meus amigos, falar do meu time do coração Fluminense e falar do time do coração dos meus amigos, né? Que eu tenho uns amigos, como eu moro na Bahia, aqui em Lauro de Freitas. Então eu tenho uns amigos que torcem pro Vitória, torcem pro Bahia, torcem pro Flamengo, pro Vasco, alguns times aí. E vamos falar aí, né, gente? Vamos falar dos outros times também aí, vamos falar do meu time também. Então, a ideia é essa aqui, tá aberto para todos os times, não é só Fluminense não, mas claro, vou falar um pouco mais do Fluminense, que é o time que eu torço, mas vou repetir, Bahia e Vitória vai ter muito papo aqui, porque a maioria dos meus amigos aqui torce pro Bahia, torce pro Vitória, então acaba acompanhando também o futebol do Bahia e do Vitória e suas evoluções. Mas para falar do Fluminense, vou ter que recapitular um pouco o que foi o mês passado. A nossa luta para não cair para a segunda divisão foi até a última rodada. No ano em que achávamos que o Fluminense poderia manter a, a ascensão de ser protagonista no futebol brasileiro, depois de um título inédito da Libertadores e de um título da Recopa. Então houve um planejamento equivocado, onde a vaidade que veio de cima, a ponta da pirâmide, que é o nosso presidente, infelizmente chegou até a base, que são os jogadores. Um descompromisso total com o clube que fica penalizado, poderia ficar muito penalizado se o Fluminense cai para a segunda divisão. Essa recuperação de protagonismo no futebol brasileiro ia cair por terra, e não só na parte do campo, como na parte financeira também administrativa. Então brincaram com algo perigoso. Não foi levado a sério. O futebol desse ano 2024 não foi levado a sério no Fluminense. Eu estou falando isso aqui, não é opinião apenas minha. Então, outros que eu sigo, canais de youtubers torcedores do Fluminense, o papel mesmo. A montagem do elenco foi errado, o descompromisso total dos jogadores com o time, partidas que você ficava até com raiva de ver os jogadores andando em campo sem compromisso algum com a camisa que está vestindo. Independente se você for Fluminense, que eu torço, qualquer outro time, um jogador profissional ou vários deles sem compromisso algum com o clube é complicado. E torcedores têm aquela sensação que os caras não estão nem aí para o clube. Então você sai de Fernando Diniz, vai para Mano Menezes, uma mudança total, radical de postura de campo. E Mano Menezes, para mim, não é o melhor treinador do Brasil, mas naquele momento fez-se útil para o Fluminense sair da situação que teve, lutou até o final, até a última rodada. E vou ser muito sincero a você, na última rodada eu esperava muito mais a vitória do Atlético Mineiro para salvar o Fluminense do rebaixamento do que o Fluminense vencer pela primeira vez o Palmeiras no Allianz Parque, novo estádio. E acabou que o Fluminense não precisou nem da vitória do Atlético Mineiro. Ele por si só venceu a partida, jogava por empate para permanecer e ficou na primeira divisão. É prêmio isso? Para mim não é prêmio. Para mim não foi prêmio, não vibrei a permanência na primeira divisão. Eu não vibro com a permanência do Fluminense na primeira divisão. O Fluminense é gigante, então não é clube para estar vibrando porque ficou na primeira divisão. Muitos erros foram cometidos, como eu falei, da base até a pirâmide, ou inverso, da pirâmide até a base. Não pode existir no futebol o senso de amizade ou de promessas. Fique aqui, ganhe título, que quando vier a proposta eu te vendo. Isso não deve existir. O profissional tem contrato com o clube de 2 anos, ele que compra o contrato. Se quiser alguém vier comprar ele, pague a multa. Mas não é para um presidente de um clube que está fazendo um trabalho
muito bom no Fluminense e faz um trabalho muito bom no Fluminense, pelos últimos que nós tivemos. Virar e simplesmente fez promessa para um jogador que se viesse uma proposta em junho ia vender ele, em dezembro ia vender ele. Pô, cara, não existe isso. Pô, fica aqui e ganha um título que eu vou te vender. Gente, não existe isso. O salário dos caras são altos, premiação alta. Premiação da Libertadores foi dividida em duas partes, uma parte para os jogadores, dividir entre eles, a parte para o clube. O que eu vou mais prometer para esses caras que estão ganhando em dia, cara? É por isso que a minha filosofia é: eu não sou torcedor de jogador de futebol, eu não sou torcedor de dirigente, eu não sou torcedor de técnico nem nada, eu sou torcedor do Fluminense Futebol Clube e acabou. Esses caras tudo passam do Fluminense e o Fluminense fica, é eterno. Levo desabafo aqui, mas que em 2025 seria diferente. Que em 2025 já estou vendo uma mudança na contratação de jogadores mais jovens. Até então, nesse exato momento do vídeo, só o Hércules do Fortaleza que me deixa um pouco assim, porra, bacana. Mesmo assim, sem desmerecer o Fortaleza, longe disso, existe uma mudança e uma pressão diferente, em que você joga no Fortaleza, é um time que leva muita torcida no estádio, fato, e você sai do Fortaleza e vai jogar no Fluminense, que a pressão é maior. Nós sabemos que a mídia fica muito mais forte no eixo Rio-São Paulo. Isso aqui não é desfazer do Fortaleza, mas a pressão de você estar jogando no Fortaleza e no Fluminense é totalmente diferente. Jogar no Fluminense, a pressão é maior. E espero que esse Hércules renda bastante no Fluminense, que aí se consagra realmente um grande reforço. Os demais é tudo aposta. Hércules também é uma aposta. Aí estou falando de uma possível contratação de Canóbio, numa troca com Terãs. É tudo especulação. O Fluminense está fazendo a postura até correta nas contratações. Quando o contrato anuncia, de imediato. Então teve algumas contratações, a média de idade bem baixa do que foi no início do ano passado. Então existe uma mudança de pensamento, isso é bom. Mas é um clube que não tem muitas condições financeiras de brigar com quase nenhum clube que tem uma organização financeira melhor que o Fluminense. Hoje o Fluminense não disputa contratações contra Flamengo, contra Palmeiras, contra o próprio Botafogo, contra o próprio Bahia, que está no Grupo City, que aí vem um alerta que eu falo aos meus amigos torcedores do Bahia. O Grupo City chegou no Bahia. Se eles quiserem investir pesado, eles ganham o campeonato que ele quiser aqui no Sul-Americano. Eles podem investir pesado, botar o melhor time do futebol brasileiro, contratar os melhores jogadores, trazer para cá, que grana tem. Agora, as contratações do Grupo City, você tira 7 jogadores do elenco. 7 jogadores do elenco realmente são contratações do Grupo City. Mas os demais são contratações que o Bahia fazia sem o Grupo City. Nem precisava do Grupo City para fazer. Então, assim, até então o Grupo City não apareceu para o torcedor do Bahia achar que o Bahia é o mundo, como o torcedor do Bahia fala. Ah, Bahia é o mundo, Bahia... Calma. As contratações que o Bahia realizou desde a entrada do Grupo City, você tira 7 jogadores, realmente. 7 jogadores só vieram cá do Grupo City. Ou pelo salário que está sendo pago, ou pelo o valor que pagou. Mas as outras, porra, tem contratações aí que tá no Bahia que não precisava do Grupo City. E tem um detalhe importante. Este ano, 2025, a maioria dos clubes terão uma quantidade financeira de recebimento de grana altíssima, que é o primeiro ano das ligas de contratos novos com TV. Então a maioria dos times que estão na Série A vai receber muita grana mesmo, e tem que saber investir direito. E é por isso que eu estou dizendo que o Grupo City ainda não investiu a grana pesada que poderia investir no Bahia. Do jeito que eles têm muita grana, como o Bahia é uma SAF, ainda não investiu. É só comparar as contratações do Bahia com a do Cruzeiro e do próprio Palmeiras. E o Palmeiras não é SAF, é uma mecena, a Leila, que injeta muita grana no Palmeiras. Não é SAF, é mecena. No dia que ela sair do Palmeiras, acabou o patrocínio da Crefisa. E olha o investimento de Leila Pereira no Palmeiras. Olha o investimento agora da SAF do Cruzeiro, que mudou de Ronaldo para o cara que é torcedor do Cruzeiro.
Então os caras investiram muita grana. E o próprio Atlético Mineiro, que perdeu 2 jogadores, mas já vai investir novamente a grana para o time. Então assim, o Fluminense está botando o time, voltando o Fluminense. Interessante, time novo, várias apostas. Não tem grana para competir com esses times. É por isso que não está divulgando. Ah, o Fluminense está interessado em Canóbio. Cara, se tiver outro time interessado em Canóbio, tem mais grana no Fluminense, vai lá, bota mais grana e leva o jogador. Então as contratações que o Fluminense está fazendo, estou achando inteligente. Não deixando escapar nomes, a não ser o de Richarlison, que ali também eu achei que foi uma cortina de fumaça, só para abafar o caso, porque ali era muito difícil a engenharia financeira. Não tem grana para trazer Richarlison, muito difícil. Aí o presidente falou, o interesse de Richarlison e tal, deixou aquele blá 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 todo ali para abafar o momento crítico e ruim. E o Fluminense acabou de sair. E faz parte do futebol isso. Mas no mais, a esperança é que em 2025 teremos um dos piores campeonatos brasileiros em termos de competitividade. Quem for amador esse ano cai para a segunda divisão. Não pode ter amadorismo em momento algum nas contratações, nem da maneira que for performar o clube na Série A do Brasileiro, que será um campeonato dificílimo. O campeonato brasileiro não é o mais bem jogado do futebol mundial, não. Tecnicamente está bem abaixo do futebol inglês, e na minha opinião é o melhor tecnicamente. O espanhol ainda tem sua relevância lá na Europa. O italiano pela força. Mas eu acho que o futebol brasileiro fica atrás desses 3. Inglês, espanhol, italiano, depois vem o brasileiro. Agora, em competitividade, irmão, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é o mais difícil do mundo. Quem diria que há 3 anos atrás o Botafogo seria campeão brasileiro? Ninguém imaginava. Chegou o John Texel aí, pelo primeiro ano, reformou, investiu, quase ano passado, chegou esse ano, não ganhou. Mas há 3 anos atrás, você fala para alguém assim, 2024, campeão brasileiro vai ser Botafogo. Não, ninguém ia falar. Então assim, é muito difícil aqui. São 12, 13 times que, se organizar, montar um time forte, ganha um brasileiro e desbanca aquele super favorito. 2019 o Flamengo surgiu como super favorito, ganhou 2019, 2020, depois perdeu 2 títulos, o mais grana que o Flamengo tenha. Ele perdeu esses títulos todos aí brasileiros. É muito difícil a hegemonia aqui. O Palmeiras veio de um bicampeonato agora aí, 22, 23. Teve a chance em casa de desbancar o próprio Botafogo e seguir para o tricampeonato seguido e bater o mesmo recorde de São Paulo. Perdeu em casa para o próprio Botafogo e o Botafogo foi campeão brasileiro. É muito difícil, gente. O campeonato brasileiro, ele é muito difícil. E quem entra no campeonato brasileiro de forma amadora cai para a segunda divisão. Foi o caso do Atlético Paranaense. Teve a chance de jogar em casa, de sair do rebaixamento contra o próprio Bragantino, perdeu para o Bragantino. E outra, a postura do seu presidente de crescer muito mais acima dos treinadores. E Cuca sinalizou os jogadores que não estavam dando certo no início do Campeonato Brasileiro. Ele preferiu demitir Cuca do que ouvir o treinador que estava vendo ali o problema. Então, neste caso, o Cuca estava certo. Tinha jogadores que tinha sinalizado que não estava rendendo bem, que não estava nem aí para o clube, estava jogando em cima do peso. E o presidente preferiu ouvir o jogador, demitiu o Cuca, e é o que caiu para a segunda divisão. E olha que o próprio zagueiro deles está jogando com 3, 4, até 5 quilos acima do peso. Não teve a proposta de renovação de contrato. Então fica a dica aí, o sinal foi dado. O futebol brasileiro não dá, o campeonato brasileiro não dá espaço para amador. Então quem entra no campeonato brasileiro com amadorismo, contratações ruins, pena para conseguir alguma coisa. 2025 está começando hoje, para nós aqui do Lasqueira, valeu por tudo. Vamos ter vídeo de contratações até o presente momento. Quem está largando na frente, na minha opinião, tá? Palmeiras e Cruzeiro, excelentes contratações de cada uma. Ah, Luiz, mas Gabigol, Dudu,
Davi Luiz no Cruzeiro, Paulinho no Palmeiras. Gente, é uma movimentação interessante. Gabigol não estava mais rendendo no Flamengo, pode render no Cruzeiro. Dudu não estava mais rendendo no Palmeiras, pode render no Cruzeiro. Davi Luiz não estava rendendo mais no Flamengo, pode acertar com o Cruzeiro. São contratações que mexem com esses times. Agora só tem um detalhe aí, tá? Eu só acho que só tem um trabalho que vai ser interrompido antes da metade do ano, antes de junho, que é o trabalho do Cruzeiro. Já foi ensaiado a demissão de Fernando Diniz e voltaram atrás. Se já foi ensaiado, qualquer insucesso de Diniz no Campeonato Mineiro, é o primeiro treinador dos grandes clubes a ser demitido, pode anotar aí. Gente, um abraço a todos, até lá. Feliz 2025, o canal vai voltar com tudo agora. Mande a contratação do seu time, tô vendo algumas movimentações interessantes. Tô vendo que tem time aí daqui, corrimão do Bahia que tá para acertar com a SAF aí. Basta seu presidente acertar alguns detalhes do contrato e vai ser uma SAF forte, né? O torcedor do Vitória tá aguardando aí. Então, já sabe, né? Um abraço a todos. Gente, feliz ano novo, 2025 aqui. La Esqueira FC, papo de boteco. Se passou o avião, o papo continua. E a gente não acaba, né? Um abraço. Valeu, gente.